Boa tarde, irmãos, amigos. É muito bom revê-los, depois de termos, como disse o Ed, uma festa maravilhosa aqui pela manhã. Deixa eu fazer um concurso bíblico aqui, uma vez, só para ver se os irmãos estão ligados. Antigamente fazia, né, concurso bíblico, né? Qual foi o capítulo que eu usei como base para o meu sermão da manhã? João 3, só nota 10. Tem brinde para todo mundo? Estavam bem ligados. João 3. O tempo foi curto para explorar todas as nuances, né, que há naqueles poucos versos que narram o encontro de Jesus com Nicodemos, que eu intitulei como face a face com o Criador. Ele estava diante do Criador, né? Levou tempo para a mente de Nicodemos processar essa informação, mas ali, diante dele, no Jardim das Oliveiras, estava o Criador do universo, em forma humana. Como que eu sei disso? Bom, primeiramente Jesus, ele deixou isso claro em várias circunstâncias. Lembra em João 17, aquela oração que Jesus faz, ali, intercedendo até por você e por mim, porque ele diz, eu oro não só por esses, mas por todos os que vão crer na minha pregação, na minha mensagem. Então Jesus orou por você, orou por mim também. A certa altura da oração, Jesus fala assim, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes de haver mundo. Pensa um pouco. Se Jesus fosse apenas um ser humano, ainda que fosse um profeta, um filósofo, um grande líder, faria sentido ele orar com essas palavras? Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tive contigo antes de o mundo existir. Como assim? Então quer dizer que ele existia antes de o mundo ser criado? Interessante, hein? Quer ver um outro texto? João 8,58. Jesus, ele fala assim, para um grupo de pessoas que estava ali próximo, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Aqueles judeus que estavam ali em volta acharam muito estranho isso. Jesus tinha ali perto dos seus 30 anos, como ele podia existir antes de Abraão? E mais, ao Jesus dizer, eu sou, naquele momento a mente deles, que conhecia bem as Escrituras, fez uma ponte, certamente com textos como Êxodo 3,14, que é quando Moisés está diante de uma arvorezinha, uma sarça, que está pegando fogo, mas não se consome, e o Deus que fala com Moisés, que manda tirar as sandálias, diz assim para ele, eu sou o que sou. No grego, ego eimi, no hebraico, ani hu, a mesma expressão em duas línguas para se referir a Deus. Tanto é que quando Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou, aqueles judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Porque a blasfêmia era passível de apedrejamento. Eles entenderam muito bem o que Jesus estava dizendo. Estava dizendo que ele era Deus. Aquele mesmo lá que apareceu para Moisés. Quer um outro texto também de João? Capítulo 1, versos 1 a 3. João, ele abre seu evangelho dizendo, no princípio era o Logos, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é o verbo? É Jesus. Mas João diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o Pai, claro, e o verbo era Deus. Esse texto é tão claro, tão contundente, que tem uma tradução bíblica aí, chamada tradução Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, que acrescenta entre colchetes a palavra para tentar contornar, porque eles são antitrinitarianos, não creem na trindade bíblica. Para eles, Jesus não é Deus pleno.
é um semideus, um Deus criado por Jeová. Nós cristãos cremos que Jesus é Deus pleno, tanto quanto o Pai e o Espírito Santo. Já vamos estudar na Bíblia a pessoa do Espírito Santo. O texto é muito claro ao dizer, no princípio era o verbo, ele estava com Deus e ele era Deus, D maiúsculo. Aí a tradução Novo Mundo, os tradutores dessa tradução, que não creem que Jesus é Deus, colocaram dois colchetes, e no meio ali a palavra que não está no original grego. E Deus coloca D minúsculo. Isso é uma blasfêmia, né? Era um Deus, não é o que está no texto. João não falou isso, não escreveu isso. Para João, Jesus era Deus. E quer saber? Com quem você prefere ficar? Com João, que andou com Jesus 3 anos e meio, que conviveu de perto com Jesus, que na Santa Ceia, na ceia de despedida, estava ali encostadinho de Jesus, que na cruz foi o único que não fugiu, permaneceu até o fim, uma testemunha ocular, direta, ou com pessoas que vivem hoje, adulteram a Bíblia e ensinam coisas que são contrárias à Bíblia. João diz que Jesus é Deus. Esses antitrinitarianos dizem que ele não é Deus. Com quem você fica? Não tenho dúvidas. Eu fico com João. Ele sabe o que está dizendo. O Evangelho de João é quase que um testamento final do idoso João. Pouco antes de morrer, ele escreve seu Evangelho como que dizendo assim: eu estou testemunhando do que eu vi, do que eu toquei, do que eu abracei. Aquele homem com quem nós convivemos não era apenas um homem. Ele era o Verbo eterno. Ele era o Deus infinito, o Criador do universo. Que coisa linda, gente. Eu confesso a vocês que eu não aceitaria o amor de um Deus que fizesse o seguinte: ok, os humanos pecaram, então eu vou criar um semideus e vou dizer assim: vá lá agora morrer por eles. Sabe o que eu comparo isso? Imagine que minha casa estivesse pegando fogo e um dos meus filhos estivesse lá dentro, correndo risco de morrer. Você acha que eu ia chamar o vizinho, vá lá salvar meu filho, e ficaria ali olhando? O que você acha que eu faria? Eu entraria no meio do fogo, nem que eu morresse. É o meu filho. Quando eu entendo que Deus, na pessoa de Jesus, veio em pessoa enfrentar o incêndio do pecado para me salvar, eu amo muito mais a Deus. Mas se eu pensar que Ele criou um ser para morrer no meu lugar, eu acho estranho. Eu amo você, mas vou ficar por aqui mesmo, né? É maravilhoso quando a gente entende que o próprio Deus veio dar a vida por nós. Um outro texto interessante, que de manhã não deu tempo de citar, sobre Jesus ainda, 2 textos que a gente encontra em Eclesiastes, anote aí, depois você pode conferir em casa. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Eclesiastes 12, 7. O que diz esse verso? Pode conferir. Salomão, inspirado por Deus, diz ali que quando a gente morre, o pó volta para o pó e o fôlego volta para Deus, que o deu. Fôlego, no hebraico, é ruach. No grego é pneuma. É vento, é fôlego. É o fôlego de vida, não tem fantasma, é o fôlego. Então, é claro o texto. Quando você morre, o pó, é o corpo, vai de volta para o pó. Se desfaz. Volta a ser carbono, enxofre, nitrogênio, ferro. O que tem aqui, volta para a terra. E o fôlego, o sopro de vida, volta para Deus. Ok? Está claro? Não vou dar um estudo bíblico sobre a morte aqui agora. Mas, anote aí, em Atos, capítulo 7, verso 59, Atos, Novo Testamento, Atos, capítulo 7, verso 59, nós encontramos ali a cena, triste cena, de Estevão sendo apedrejado pelos líderes judaicos, porque pregou sobre Jesus.
Estevão está morrendo e ele diz assim, ele tem uma visão, ele vê o céu aberto, Jesus está ali, creio que sorrindo para ele, trazendo paz ao coração do primeiro mártir cristão. E Estevão diz isso, Senhor Jesus, recebe o meu pneuma, o meu fôlego, o meu espírito, meu sopro de vida. Opa, blasfêmia. Blasfêmia? Porque Salomão disse que o fôlego volta para Deus, Jeová. Mas Estevão disse, Senhor Jesus, recebe o meu fôlego. E agora? Quem é que recebe o fôlego de vida? É Jeová ou é Jesus? Tanto faz. Porque Jesus é Jeová. Porque o Pai é Jeová. Porque o Espírito Santo é Jeová. Jeová ou Iavé ou Yahweh é o nome da família divina. As 3 pessoas que compõem a divindade triuna são Jeová. Nós adoramos um Deus triuno. Não me pergunte, não peça para que eu explique detalhes, porque seria muita audácia explicar Deus. Mas o que está revelado eu creio. E é assim que está revelado. Quando os textos são tão claros e contundentes, não resta alternativa senão manipulá-los. Ou, como veremos daqui a pouco, tentar desmenti-los, porque não tem para onde fugir. A Trindade é um mistério não explicado em detalhes, mas revelado como é, certo? As coisas encobertas, como diz Deuteronômio, pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós. E nós vamos essa tarde estudar o que está revelado na palavra de Deus, tá bem? Resumindo, Jesus é Deus. E por isso que o título do meu sermão de manhã, que está disponível aqui no canal, abraço para os amigos que estão acompanhando em casa mais uma vez, abraço para quem vai ver essa gravação depois também, que Deus abençoe vocês. O título do sermão desta manhã foi Face a Face com o Criador. Porque Nicodemos não encontrou apenas um mestre, apenas um... Gente, pensa bem. Se Jesus fosse apenas um profeta, um mestre, como você o consideraria quando ele dissesse, antes que Abraão existisse, eu sou? Se ele fosse apenas um ser humano, como é que você o consideraria? Se ele fosse apenas um ser humano, como você consideraria Jesus quando ele dissesse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida? O que você acharia disso? Está louco? Né? É mentiroso? É impostor? Você percebe que não tem alternativa? Ou você aceita o que ele dizia que era, e é, Deus, ou não dá para aceitar qualquer outra coisa. Nunca um profeta disse que era Deus, nunca um filósofo disse que era Deus, porque se dissesse seria tratado como louco. Não tem meio termo. Jesus não pode ser um revolucionário, Jesus não pode ser um profeta só, Jesus não pode ser nada além de Deus encarnado, porque as palavras dele afirmam isso. Ou você aceita, ou você rejeita. Ou você continua aqui, ou vai para casa. Ou o cristianismo é a religião verdadeira, porque tem um Deus verdadeiro, ou você vai para casa. Ou você encara o cristianismo como uma filosofia de vida, como alguns têm aí suas religiões. O cristianismo não é uma filosofia de vida. O cristianismo não é uma religião a mais. O nosso Deus, o Criador do cristianismo, está vivo. A tumba dele está vazia. Os restos mortais dele, como os de Maomé, Buda e outros, não estão lá. A tumba está vazia. Então, por mais que respeitemos todas as religiões, o cristianismo é singular. Por mais que respeitemos todos os líderes religiosos, pelo menos os coerentes, né? Jesus não é um a mais. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ok? Resolvido isso? Vamos ao Espírito Santo então, que claro, é a pessoa
mais misteriosa da divindade, até porque é dito que ele não veio falar de si mesmo. A missão do Espírito Santo é nos fazer lembrar das palavras de Cristo. Ele veio falar de Jesus, testemunhar de Jesus. Então, de fato, é a pessoa mais misteriosa da divindade. Mas mesmo assim podemos estudar algumas coisas sobre essa pessoa maravilhosa. Eu quero começar com esse texto aí. Abra a sua Bíblia. Agora avance um pouco, né? João capítulo 14. João 14, versos 16 e 26. Vamos fazer um estudo bíblico aqui agora sobre essa pessoa de quem nós tanto carecemos, o Espírito Santo. Nós precisamos entender quem é Ele. E depois de entender quem é Ele, entender por que precisamos tanto dEle, especialmente neste tempo. João 14, verso 16, diz assim: Jesus falando, né? Eu pedirei ao Pai, eu, Jesus, pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Terceira pessoa aí. Você percebeu? 3 pessoas no mesmo verso. Eu, Jesus, pedirei ao Pai, e Ele vos dará eu de novo. É isso que está no texto? Não. Outro. Está claro? Você leu isso aí no seu texto? Na Bíblia? Outro Consolador. Se é outro, não pode ser Ele mesmo, como alguns aí estão confundindo. Os 3 estão presentes nesse texto. Verso 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, aqui ele dá nome, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Está claro para vocês? Pai, Jesus, Espírito Santo, o outro Consolador que vem para ensinar, para colocar em nossa mente, em nosso coração, as palavras que Jesus ensinou. Por que foi necessário vir outro Consolador? Porque quando Jesus ressuscita, permanece ali alguns dias com os discípulos, organiza a igreja, volta para o céu, e a ascensão dele é contada em Atos capítulo 1, ele vai para o santuário celestial desempenhar uma função específica. E lá permanece. Em 1844, nós sabemos da história, ele inicia uma nova fase desse ministério. Então ele está preso no santuário, não foi o que eu disse também. Ele está desempenhando um ministério, mas não está preso lá, ele é Deus. Como é que você prova isso? Vou dar 2 exemplos bíblicos para vocês. Quem apareceu para Saulo, no caminho para Damasco? Quem foi? Jesus? Você tem certeza? Como é que você me prova? Está escrito. Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então naquele momento Jesus estava aqui na terra, e também intercedendo no santuário. No Apocalipse, quem apareceu para João na ilha de Patmos, além do anjo Gabriel? Quem? Jesus? Como é que você me prova? O que Jesus fala de si mesmo para João? Eu sou aquele que vive, estive morto e vivo para todo sempre. Quem é que morreu dos 3 da Trindade? Foi Jesus. Quem é que esteve com João em Patmos? Jesus. Irmãos, eu tenho ouvido em primeira pessoa, tá? Um casal de missionários, por exemplo, esteve visitando a CPB, foi à minha sala e eu conversei com eles. Não vou dar nomes e nem dizer o país, porque envolve até risco de vida ou de morte. Esse casal me contou algumas histórias, eu vou contar só uma para vocês. Uma senhora, uma jovem senhora, cujo marido havia morrido na guerra da Síria, teve que fugir do país dela, era uma refugiada, e estava indo para Jordânia. No caminho, ela começou a ter estudos bíblicos. Sabe com quem? Com Jesus.
Jesus em pessoa apareceu para ela. Quando chega perto da Jordânia, Jesus disse assim para ela: filha, daqui para frente, procure a igreja adventista em tal endereço, e quem vai continuar os estudos é o pastor fulano. E assim foi. Hoje, ela é uma irmã adventista lá na Jordânia. Amém? Eu conversei algumas vezes com um irmão africano lá de Angola, chamado Gabriel Estevão, um ex-satanista. Contou a história dele num livro, Resgatado do Reino das Trevas. A conversão dele é uma coisa fantástica, linda. Jesus em pessoa apareceu para ele e respondia todas as perguntas que ele fazia aqui, em pensamento. E estava ali diante dele, o libertou. Hoje, ele é um adventista do sétimo dia, um pregador. Então Jesus não está preso no espaço. Ele só pode ficar no lugar porque ele tem um corpo humano. O corpo humano dele não o limitou, não fez com que ele perdesse suas prerrogativas divinas. Ele continua sendo o Deus pleno. E ele disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Ele está aqui conosco. Amém? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do tempo, do século, até a volta de Jesus. Ele está conosco. Mas deixou o Espírito Santo para desempenhar também o seu papel de consolador, orientador. O Espírito Santo que está presente em todos os lugares, onipresente, Deus pleno também. E se ele é um outro consolador, repito, não pode ser o próprio que estava indo para o céu. Tem que ser um outro ser, ok? A personalidade dele, então, é garantida pelo fato de que Jesus também é uma pessoa. E se o outro que vem é como o que foi, ele tem que ser também uma pessoa. Mais algumas passagens interessantes, aqui na tela. Atos 15, 28 diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós quem? A igreja, os discípulos, não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. E o texto segue então. Note que o Espírito Santo é colocado nesse verso junto com pessoas. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós discípulos. Ele é um ser pessoal. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva ali é a igreja, né? Dizem, vem. O Espírito, um ser pessoal, a igreja, formada por pessoas de verdade, convidam, venha, receba de graça a água da vida. Não faria sentido colocar assim, ó, a energia e a igreja dizem, né? Ficaria estranho, né? Pareceu bem a energia, a força ativa e a nós. Não faz sentido? Pessoa. Outro texto, Filipenses 2:1. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, você pode manter comunhão com uma pedra? Pode? Pode manter comunhão com uma energia elétrica? Só se mantém comunhão com uma pessoa? Com alguém que possa sentir, pensar, interagir. E aqui é dito que eles têm comunhão com quem? Em quem? No Espírito. No Espírito Santo. Outro. Romanos 15, 19. Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, às vezes aparece como Espírito Santo ou Espírito de Deus. Assim como Jesus é Filho de Deus, né? Tanto faz, é a terceira pessoa. Nesse caso, o Espírito Santo. Assim, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Olha só, irmãos, o Espírito Santo não é poder. Ele tem poder. Olha, poder do Espírito. Ele não é só um poder. Ele tem poder, porque Ele é Deus. Está claro até aqui? Lucas 1,35 é um bom texto para você depois também conferir em casa. Porque aqui fala da anunciação para Maria. O anjo diz, o poder do Espírito te cobrirá. O
poder do Espírito. Outro. Aqui estão todos os textos para vocês conferirem depois, tá bom? Pode-se mentir ao Espírito, pode-se ultrajá-lo. Você mente para uma pedra, você mente para uma energia, você ultraja, ofende uma energia, sim ou não? Não. Mas o Espírito Santo pode ser ofendido. Você pode mentir para ele. Ananias e Safira mentiram para o Espírito. Aliás, é um texto bem interessante, né? Porque primeiro é dito assim, ó, Ananias e Safira mentiram para Deus. Mais adiante um pouco diz, mentiram ao Espírito. Para quem mentiram afinal? Tanto faz. O Espírito é Deus. A palavra Espírito é empregada em referência a entidades reconhecidamente pessoais. Por exemplo, Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores. Anjo é fantasma? Anjo é energia? Não, são seres reais, têm corpo, têm mente, viajam. São chamados de espírito. Porque essa palavra, ela tem um amplo espectro de significados na palavra, na Bíblia, né? O próprio Deus é chamado em João 4,24 de Espírito. Então Deus é uma fumaça? É um fantasma? Não, é um ser real. É o que nos ensina a Bíblia. Não tem problema ser chamado de Espírito, porque na concepção, no pensamento hebraico, o Espírito não quer dizer fantasma, é um ser. Certo? Aqui, o Espírito Santo se alegra, se entristece, sente até ciúmes. Faz sentido aplicar esses sentimentos a uma energia, a uma coisa? Não, claro que não. Somente a uma pessoa. Pessoas se entristecem, pessoas se alegram, pessoas sentem ciúme. Ele tem ciúme de você, da igreja. Romanos 8,27, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. É a condição número 1 para ser uma pessoa, gente. Ter mente, pensamentos. Energia não tem mente. Uma pedra não tem mente. Seres reais têm mente. E aqui Paulo diz que ele tem mente. O Espírito Santo tem mente. Pensa, decide. Avancemos aqui. O Espírito Santo no Antigo Testamento, sabia que tem texto sobre ele lá? Abra sua Bíblia em Isaías 63, verso 10. Olha que texto interessante. Isaías 63, verso 10. Acharam? 63, 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e ele mesmo lutou contra eles. Eles foram rebeldes e entristeceram o Espírito Santo. Antigo Testamento. Mais um texto, Ezequiel 8. Avance um pouco aí. Ezequiel capítulo 8, versos 2 e 3 agora. Ezequiel 8, 2 e 3. Que texto incrível. Fala até da forma corporal do Espírito Santo. Sabiam disso? Vamos ler? Versos 2 e 3. Olhei e eis uma figura como de um homem. Pronto. Humanoide, né? Parecida com um homem, como de um homem. Do que parecia ser a sua cintura e daí para baixo era fogo, e da cintura para cima como resplendor de metal brilhante. Pensa na dificuldade do profeta para descrever esse ser glorioso. Ah, gente, parecia fogo, parecia metal brilhante. Ele não tinha, nem nós, acho que no século 21, teríamos recursos textuais para descrever um ser como esse. Mas é um ser, você percebe? Daquilo que parecia ser a cintura para cima, era como metal, reluzente. E da cintura para baixo como fogo. Bem, verso 3.
E ele estendeu alguma coisa em forma de mão. Tem braço? Tem mão. Alguma coisa em forma de mão. Me pegou pelos cabelos dos meus pelos cachos dos meus cabelos. Já sabemos que Ezequiel era cabeludo, então. Me pegou pelos cachos dos meus cabelos. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus. Quem pegou o profeta pelos cabelos e levou voando para Jerusalém? Quem? O Espírito, que tinha mão, que tinha cintura, que parecia um homem. Então não me venha dizer que o Espírito Santo é uma energia, isso é blasfêmia. Não venha dizer que o Espírito Santo é uma força impessoal, isso é antibíblico. O Espírito Santo é uma pessoa divina, maravilhosa. Ele é o outro Consolador. Não aceite nada fora disso, porque está fora da Bíblia. O que eu quero que você perceba nesta tarde? Que o diabo está atacando essa crença não por acaso. Ele vai levar você para dois extremos. Eu já vou revelar aqui o spoiler do fim da palestra. O extremo da negação. Tem muita gente hoje dizendo que o Espírito Santo não existe. Ou então ele é o próprio Jesus, que vem de outro jeito. Não existe. Ou então, pessoas que estão fechando a mente para ele. Distraídas. Negação ou distração. Tão envolvidas com filmes e séries e novelas e distrações do mundo, que não tem mais nem discernimento espiritual para ouvir a voz de Deus falando por meio do Espírito Santo. Para o diabo tanto faz. Se você virar um fanático anti-trinitariano, está ótimo para Satanás. Porque você vai negar o Espírito Santo. Negar aquele que pode te convencer. Negar aquele que é a nossa maior necessidade como igreja. Ou, tá bom, você não quer ser um fanático anti-trinitariano? Ele mantém você na igreja distraído com um monte de coisas. Sem tempo para ler a Bíblia. Sem tempo para orar. Sem tempo para clamar pelo batismo diário do Espírito Santo. Para o diabo tanto faz. Negação ou distração. Percebe? Não é à toa que temos visto tantos ataques a essa doutrina adventista do sétimo dia. Aí vem os antitrinitarianos que sempre têm resposta para tudo, né? Mesmo que elas não sirvam para muita coisa. Mas a igreja mudou essa crença ao longo da sua história. Prove! Eu estou há 30 anos pesquisando a história da igreja. Já escrevi um livro sobre a história da igreja, a chegada do adventismo ao Brasil. Tenho em meu canal, se você quiser, não dá tempo de explorar isso hoje, uma palestra de mais de 1 hora mostrando a trindade na história do adventismo. A nossa igreja há muito tempo, ela ensina e acredita na trindade bíblica. Os primeiros inários adventistas, sendo que o primeiro foi organizado, sabe por quem? Tiago White. Lá nos primórdios, já traziam hinos em adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Estava lá. Os pioneiros adventistas abandonaram a crença filosófica católica de uma trindade irreal, para que pudessem se dedicar ao estudo da Bíblia e nela entender como é Deus. Então eles abraçam uma crença bíblica de trindade. Isso é história. Se aparecer alguém dizendo a você, mas a igreja adotou essa crença apenas nos anos 80, é mentira. Isso é mentira. É distorcer os fatos. Leia os livros da história da igreja. Não ouça o que outros estão falando da boca para fora aí, né? Vá à história da igreja. E você verá que essa crença, ela sempre nos acompanhou. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Espírito Santo no Antigo Testamento, textos bem interessantes. A divindade, ok, é pessoa, mas será que é Deus mesmo? Jesus prometeu outro Consolador, certo? O que pressupõe um Consolador prévio, antes dele. Se vem outro é porque tinha um antes. Também identificado como Paracletos. Jesus também é chamado por João de advogado, Paracleto.
Se vem outro advogado é porque já tinha um. Quem era esse um? Jesus. Se esse um é Deus, o outro que vem também só pode ser. Ele não pode sair de cena e deixar, sair de cena entre aspas, né? Iniciar um novo ministério e deixar um anjo no lugar dele. Não vale. Eu quero Deus também, comigo, conosco. E aí textos que já vimos, né? João 1-3, João 8:58, o verbo era Deus, antes que Abraão existisse eu sou. A Bíblia apresenta claramente Jesus como sendo Deus, até no Antigo Testamento, lembram? Que textos do Antigo Testamento falam que Jesus é Deus? Me digam aí 2. Vamos, povo da Bíblia. Tem que saber. Vou dar uma chance. Miqueias 5:2. O que diz lá? Povo da Bíblia. Olha para mim. E tu, Belém, Efrata, posto que pequenina entre as milhares de cidades de Judá, de ti me sairá quem? O Messias, né? Em outras palavras, cujas origens são desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. Olha o que Miqueias está dizendo uns 700 anos antes de Jesus nascer. Ele vai nascer em Belém, o Messias. Mas não se esqueçam de que ele existe desde sempre. Isso é eternidade, desde sempre. Não é um texto claro? Me diga outro. Isaías, tem alguma coisa? Isaías 9, tem alguma coisa? O que diz lá? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será, me dá a lista aí, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. É Deus. Aquele menino que nos foi dado, que nasceu em Belém, não se esqueçam, Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele é Deus forte. Aquele menino é Deus forte. Aquele menino é o Pai da eternidade. Se ele é o Pai da eternidade, ele pode ter nascido em algum momento no passado? Gerado por alguém? Se ele é Pai da eternidade, ele passou a existir em algum momento? Ou ele sempre existiu? Sempre existiu. Antes de haver tempo, porque eternidade é eternidade. Ele criou o tempo. Você percebe que Isaías está dizendo que Jesus é Deus? Sim ou não? Claramente. Se Jesus é Deus e disse que vai enviar, ao ir para o céu, ministrar no santuário celestial, ele deixaria outro consolador, da mesma essência dele, esse outro consolador só pode ser uma pessoa divina, onipotente, onisciente, onipresente. O Espírito Santo de Deus estava na criação do mundo? Sim ou não? Como é que você me prova? Isso também. Verso 2 de Gênesis 1. Quem é que pairava sobre a face das águas? O Espírito de Deus. No façamos, também há uma indicação de trindade. No mínimo uma bindade, né? Porque é um diálogo, é uma conversa coletiva. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Se Deus fosse apenas uma pessoa, ele diria, eu farei o homem à minha imagem. Mas ali tem o plural. Aliás, a palavra para Deus em Gênesis 1 é Elohim. Elohim em hebraico é quase como deuses. É um plural. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Moisés podia usar outra palavra que ele usou em Gênesis 2. Yahweh ou Yahvé, que é Deus. Mas ele usou Elohim, que é uma palavra plural. Interessante, né? Há pistas e há textos muito claros. Jesus é Deus, o outro consolador só poderia ser também Deus. Ellen White, eu usei a Bíblia até aqui, porque a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Agora eu só vou usar alguns textos de Ellen White para afirmar o que acabamos de descobrir só na Bíblia. É assim que se faz. Olha o que ela diz. Review and Herald, 5 de abril, 1906. Cristo era Deus em essência e no sentido mais elevado.
Ele era um com Deus desde quando? Desde a eternidade. Então não me venha dizer que Jesus foi gerado em algum momento na eternidade. Isso não existe. Ele era um com o Pai desde sempre, desde toda a eternidade. Atos, aquele texto que eu citei agora há pouco, né? Fala daquela triste situação de Ananias e Safira. Num verso diz que eles mentiram para Deus, no outro diz que eles mentiram para o Espírito Santo, e tanto faz. Porque o Espírito Santo também é Deus, né? 1 Coríntios 6,19 diz que nós somos templo do Espírito Santo. O mesmo Paulo, na 2 Coríntios, diz que nós somos templo de Deus. E agora? Paulo está doido? De quem somos templo? Do Espírito Santo ou de Deus, afinal de contas? Tanto faz. Você já sabe. Tanto faz. Porque o Espírito Santo é Deus. Se ele não for, Paulo está doido. Porque uma hora ele fala que nós somos templo do Espírito Santo. E no outro ele fala que nós somos templo de Deus. O Espírito Santo é Deus. O que mais? Olha só que listinha boa. Atributos divinos do Espírito. Se não quiser copiar, pode tirar uma foto da tela aí, está tudo certo, tá? Tirar um print. Ele é eterno. Está aqui o texto. Onisciente, sabe todas as coisas. Onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Cria e comunica vida. Convence do pecado. Regenera. Santifica. Olha aqui, ó. Ressuscita. Quem que claramente ressuscita mortos na Bíblia? Jesus. Mas ele também. O Espírito Santo ressuscita os mortos. Sela o crente quando este aceita Jesus como seu Salvador. Atributos divinos. Certo? Mateus 28,19. Abra sua Bíblia lá. Esse é o outro texto que eu disse no começo, que é tão claro e tão contundente, que só resta uma alternativa para quem não quer aceitar os fatos. Esse texto aí foi acrescentado depois. Esse texto aí foi inventado por alguém. Esse texto aí não é legítimo. Será? Vamos ler primeiro para saber qual é? Mateus 28,19. É a grande comissão da igreja. Jesus disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fizemos isso hoje de manhã. Obedecendo a ordem de Jesus, eu tive a alegria de batizar a Jussara e o Alexandre neste tanque, por imersão, como a Bíblia ensina. Em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que esse texto nos ensina sobre Deus? Me diga. Como é Deus? Batizem, vão, ensinem, preguem e batizem em nome do Pai, do Filho e da energia. Faz sentido isso? Você percebe que esse texto iguala os três? Está claro para vocês isso? É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São três. E ele coloca em pé de igualdade. No batismo de Jesus, os três estavam lá. Você percebe? O Espírito Santo aparece na forma de uma pomba. Jesus está na água. E o Pai do céu diz: esse é meu filho amado, que me dá prazer, em quem me comprazo. Os três estavam lá. Hoje de manhã, os três estavam ali no tanque com o Alexandre e com a Jussara. Esse texto é tão claro, mas tão claro, que desonestos intelectuais dizem assim: esse texto foi acrescentado, não estava no original. Por favor, né? É um argumento muito fraco. Eu vou deixar para vocês, como tarefa de casa, irem ao meu blog outraleitura.com.br, colocarem no buscador aqui, ó, Mateus 28,19. Dá um enter e já vai aparecer esse artigo aqui, ó. Mateus 28,19. Falso ou verdadeiro? Falso ou autêntico? E aqui tem um texto explicando cada detalhe, provando por A mais B que esse texto, obviamente, é autêntico. E se você é um adventista do sétimo dia e crê que Ellen White foi uma autora inspirada por Deus,
você vai ter que aceitar essas palavras aqui, ó. Olha o que ela escreveu. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 65. Preste bem atenção. Cristo deu aos discípulos a promessa: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Agora ela vai citar Mateus 28, 19 e 20. Acabei de ler. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Enquanto essas palavras lhe estavam nos lábios, de quem? De Jesus. Ele ascendeu, subiu para o céu, óbvio, recebendo uma nuvem de anjos e o escoltando até a cidade de Deus. Enquanto essas palavras ainda estavam na boca de Jesus, ele começou a subir. Me diga, Mateus 28, 19 e 20, é inspirado ou não é? É ou não é? É até mais do que inspirado. Não foi uma ideia que Deus colocou na cabeça de João, isso é inspiração, para que ele escrevesse com suas palavras. É uma transcrição das palavras que o próprio Jesus falou. Saíram dos lábios dele. Como que anti-trinitarianos têm a capacidade, a coragem de negar um texto como esse? Porque não aceitam a doutrina que está por trás do texto? Nem por trás, está nele, clara. Mentem dizendo que esse texto não foi inspirado, que foi acrescentado. Então joga fora a Ellen White, joga fora a Bíblia, joga fora tudo. Foi Jesus quem falou essas palavras. Quem nega isso está cometendo um crime teológico. Está ofendendo a Deus. Negando o que Jesus disse como ordem para nós. Vão, ensinem, falem do meu amor, da minha palavra e batizem as pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto essas palavras estavam nos lábios de Jesus, ele subiu ao céu, sendo recebido pelos anjos. É mais do que inspirado. É a transcrição perfeita daquilo que Jesus disse. É a palavra de Deus. Está claro para vocês isso? E o que dizer então deste texto aqui? Evangelismo, também de Ellen White, Evangelismo, páginas 616, 617. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa, pronto, para quem crê na inspiração dela, ela fulmina a ideia de que ele seria só uma força, uma energia. É tanto uma pessoa como o próprio Deus. É uma pessoa divina. Está andando por esses terrenos. Aqui, nesta tarde, ele está andando no meio de nós. O Espírito Santo tem personalidade. Do contrário, não poderia testificar ao nosso espírito e com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Uma pedra, uma fumaça, não podem falar com a gente, não pode testificar para a gente alguma coisa. Mas ele é uma pessoa, então ele pode interagir conosco. Louvado seja Deus por isso. Deve ser também o Espírito Santo uma pessoa divina. Do contrário, não poderia perscrutar, sondar os segredos que jazem ocultos na mente de Deus. Que texto, irmãos! Ele é pessoa, ele é Deus, tem personalidade e é uma pessoa divina. Uma só citação. Ellen White fulmina essa ideia de que o Espírito Santo seria uma força, de que não é Deus, de que é o próprio Jesus. Ele é outra pessoa, divina. Ah, mas no original foi manipulado. Então vamos aos originais, aí está fácil. Não precisa nem saber grego nem hebraico, é só saber um pouquinho de inglês. Porque se você não sabe, Ellen White escreveu em inglês. Não faz tanto tempo, ficou fácil agora, né? Consegue enxergar ali? Isso aqui é um texto manuscrito por ela, tá? Lá do século XIX. E nesse trecho do Manuscript Releases, olha lá, aqui está, a caligrafia dela não era tão fácil de entender às vezes,
Mas aqui está o texto datilografado, ó, que está aqui embaixo, tá? 3 persons, the Father, the Son and the Holy Spirit. O que quer dizer isso? 3 pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo. Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui, ó. The 3 persons, ou letrinha, né? The Father and the Son and the Holy Ghost ou Spirit, tanto faz. Tá aqui, gente. Original. Se duvida de mim, você pode ir lá no cofre em Washington. Tá lá. Já entrei lá. Aqui embaixo. Falando do Espírito Santo, ó. The Holy Spirit is the Comforter, o confortador. É no nome de Jesus, in Christ's name. He personifies Christ, yet is a distinct personality. Ele personaliza Cristo, embora seja uma personalidade distinta. Está claro para você isso? Ele veio para falar em nome de Jesus, representar Jesus, mas ele mesmo é uma pessoa distinta de Jesus. Aqui está no texto, ó. The Holy Spirit is the Comforter, in Christ's name e tal. E o texto segue falando dele como uma personalidade distinta. Tem mais? Tem. Aqui. Lá em cima, ó. Existe 3 living persons of the heavenly trio. O que é isso? Há 3 pessoas viventes, né? 3 living persons, 3 pessoas viventes no trio celestial. Heavenly trio. Cadê o original? Está aqui, ó. There are 3 living persons in the heavenly trio. Ok? Matando o cobre, mostrando a cobra morta e o pau. Ok? Aqui embaixo. The Holy Spirit is a person. O Santo Espírito é uma pessoa. Ó, the Holy Spirit is a person. Ou letrinha, né? Mas está ali. Ela escreveu com a sua caligrafia. Que mais eu posso fazer? Quem não quiser crer, fica à vontade. Mas as evidências existem. As provas existem. Quem quiser negar a realidade, fica à vontade. Mas não vai depois colocar a culpa em Deus, nem em mim. Eu estou apresentando o que há, né? Agora aqui, irmãos, pastor Eleazar e eu fizemos até uma live sobre esse texto. Porque aqui eu acho que é a última, a última fronteira. Se você continuar crendo que Jesus Cristo, que o Espírito Santo não é Deus, que Ele é o próprio Cristo, que Ele é uma força, depois de ler um texto como esse, não sei mais o que eu posso fazer por você. Olha o que diz. Manuscrito 139, de 1906. À medida que os santos do reino de Deus são aceitos no amado, eles ouvem: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E então, as harpas de ouro são tocadas. A música flui por todo o exército celestial. E eles, os remidos, os salvos, eles se prostram e adoram. Se adoram é Deus. A Deus. Quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E depois? O que eu vi depois? Um encontra o outro e eles dizem, enquanto se abraçam, com o rosto brilhando de glória, com a glória de Deus: foi você que me trouxe a verdade, que trouxe a verdade para mim. E eu não quis ouvir a princípio, mas, sou tão feliz. Que encontro. Que texto lindo, hein? Ela está falando das pessoas que no céu vão se encontrar, vão poder agradecer. Obrigado, porque você pregou a palavra para mim. No começo eu até não aceitei muito, mas depois eu aceitei. E hoje eu estou aqui por sua causa. E esse povo no céu, salvo na glória, se prostra, adora. Você só pode adorar a Deus, né? Não é o que diz o mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Só se prostra perante Deus. Eles se prostram e adoram quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não faria sentido nenhum dizer o Pai, o Filho e uma energia. Não faria sentido dizer o Pai, o Filho e o Filho, de novo.
São 3 pessoas. O que fazer com um texto como esse, gente? Ou você aceita, ou você rasga e continua na sua teimosia incrédula. A decisão é sua. Eu quero um dia estar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo e com todo o prazer, com toda a minha alegria e humildade e reconhecimento, me prostrar e adorar os 3. Como eu quero estar lá. Mas para estar lá, eu tenho que me submeter ao ministério do Espírito Santo na minha vida. É por isso que o diabo quer te levar a não crer, ou a não aceitar, ou a rejeitar, ou a não ter tempo para Deus. É por isso. Somente por isso. Fica aqui então o convite, vá no meu blog lá de novo, vá ao meu blog de novo, põe no buscador Trindade. Tem um monte de textos sobre esse assunto. Para você conhecer, ou para você mostrar para alguém que está em dúvida. No meu canal também, se você for ao meu canal no YouTube, coloca no buscador Trindade. Vai aparecer um monte de vídeos que eu já gravei com amigos, estudos bíblicos sobre esse assunto, sobre o batismo também, a fórmula batismal trinitária, Mateus 28, está lá, tem um vídeo de 1 hora lá também. Sobre a história da igreja e a Trindade, tem lá também vídeos. Aproveite esse material, use, encaminhe, compartilhe, tá bom? Não precisamos morrer por falta de conhecimento. Ele está à disposição. E hoje está fácil, hein? Outros já garimparam tudo para a gente e jogaram no YouTube. Você pode estar lavando louça, na academia, põe um fonezinho de ouvido e vai escutando. Vai ouvindo, vai estudando, né? O Espírito Santo e o tempo do fim. Ele é apresentado na Bíblia como vento, como água, como fogo, como óleo. Aí tem alguém mais teimosinho que vai falar, tá vendo? Ele não é uma pessoa, ele é vento, ele é óleo, ele é uma coisa. Calma aí, Jesus também é chamado de pão, não é? Jesus é chamado de luz, de porta, de videira, de bicho. Não é o Cordeiro de Deus? Então ele não é uma pessoa, porque ele é um pão. Jesus não é uma pessoa, porque ele é luz. Luz não é nem tocável. E aí? Por favor, gente, são metáforas. São símbolos que nos ajudam a entender a missão, o poder, a função. Jesus é pão que alimenta a sua vida. É luz que ilumina as trevas da sua vida. Ele é a porta de acesso a Deus, ao céu. Ele é a videira que nos dá a seiva de vida. E o Espírito, ele é o vento que, como vimos de manhã, sopra, impulsiona, leva, conduz. Ele é água que refrigera, que mata a sede, que limpa. Tantos símbolos a água representa. Ele é fogo também, por outro lado, que purifica, que aquece, que dá força, e é o óleo da unção, da saúde, que lubrifica as máquinas da igreja. Eu posso usar várias metáforas para essas figuras, né? Elas falam dele, do poder dele, da atuação dele, ok? O Espírito Santo, a obra dele. João, abra sua Bíblia. Eu acho que esse é o último texto dessa tarde. João capítulo, não tenho certeza. João 16, 8 e 9. A obra do Espírito Santo. Eu creio que nós já entendemos quem ele é, certo? O Espírito Santo é Deus, tão pleno quanto Jesus é Deus. O Espírito Santo nos ama, o Espírito Santo quer nos salvar. Mas nesse texto aqui de João, fica bem explícita a obra do Espírito Santo por nós, em nós. João 16, 8, 9, 10 também, diz assim: quando ele vier, aqui está falando do outro Consolador, do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Você entendeu por que o diabo não quer que você compreenda quem é o Espírito Santo?
Porque a missão dele é fundamental na nossa vida. Ele é que nos convence do pecado. Se não fosse ele, talvez alguns aqui, nem estariam aqui, claro, estariam ainda roubando, adulterando, mentindo, trapaceando. Porque é da nossa natureza tudo isso. Mas o Espírito Santo, que é fogo, água, vento, ele vem e nos dá uma nova vida. Ele mostra primeiro, você está no caminho da perdição, filho. Sai daí, mas eu não consigo. Vem cá, eu te ajudo. Eu te dou forças, eu tiro você daí. O diabo não quer que você se submeta a essa obra. O diabo não quer que você reconheça o que é pecado. O diabo quer que você brinque com o pecado, que você justifique o pecado, não que você se convença do pecado. Porque quando nos convencemos do pecado, a única alternativa é pedir perdão. Arrependimento e perdão. Mas se você não se convence do que é pecado, como é que você vai se arrepender de uma coisa de que você não está convencido? Como você vai pedir perdão de algo que você não acha que está errado? A obra dele é vital para a nossa salvação. E o diabo, ele quer atrapalhar isso. Pecado, da justiça e do juízo. Ninguém mais quer falar em juízo hoje em dia. Querem a hipergraça, salvação de todo mundo sem entrega. Tem gente que quando lê aquele texto da mulher surpreendida em adultério, uma cilada para Jesus, lê assim: mulher, onde estão teus condenadores, teus apedrejadores? Senhor, não restou mais ninguém. Ninguém te condenou, então eu também te digo, eu não te condeno, vai em paz. Falta uma parte do texto. Eu também não te condeno, vá e não adulteres mais. Não cometa mais esse pecado. Tem muita gente só pregando a hipergraça, sem entrega, sem reconhecimento, sem juízo. Deus está em juízo, Ele vai destruir o pecado, e infelizmente os pecadores que se agarrarem ao pecado, serão também destruídos, conscientemente. Então o Espírito Santo vem e diz: filho, você está indo para o abismo, sai daí, muda a sua rota. O diabo não quer que você seja avisado disso. O diabo quer que você fique tranquilo, deitado em berço esplêndido, enquanto o mundo afunda. O diabo quer que você fique adiando a sua preparação, a sua entrega. Entendeu por que ele quer destruir, obscurecer a obra do Espírito Santo na nossa mente? Porque o diabo quer, dentro da nossa mente, deturpar esse ensino, porque ele é muito importante para nós, né? Nossa maior necessidade. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Qual é a mais urgente de todas as nossas necessidades? Um reavivamento espiritual. E como que isso é possível? Um reavivamento. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Enquanto o povo se acha tão destituído do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, não pode apreciar a pregação da palavra. Mas quando o poder do Espírito, veja, o poder do Espírito, lhes toca o coração, então os sermões não ficarão sem efeito. Guiados pelos ensinos da palavra de Deus, com a manifestação de seu Espírito, no exercício da sã discrição, os que assistem a nossas reuniões adquirirão preciosa experiência e voltarão para casa preparados para exercer saudável influência. Se você veio para a igreja, assistiu a um sermão poderoso e não aconteceu nada, voltou para casa do mesmo jeito, é porque a sua mente está fechada para o Espírito Santo. Ele está falando com você. A palavra de Deus é poderosa, mas a mente está bloqueada. Tem alguma coisa errada, não está chegando lá. Então repito, nossa maior necessidade é de reavivamento. E esse reavivamento só vai ser possível por meio da oração, clamando pelo Espírito Santo. E é por isso que o diabo vai dizer para você: o Espírito Santo não existe, meu amigo. Para com isso. O Espírito Santo é uma força apenas. Aí você não vai pedir o que não existe. A negação é a primeira estratégia
A outra é a distração. Olha aqui. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 288. Muitos têm se desviado do plano de Deus, seguindo as invenções humanas em detrimento da vida espiritual. Mais que qualquer outra coisa, os divertimentos estão contribuindo para anular a operação do Espírito Santo e o Senhor é ofendido. Quais são as duas táticas satânicas, então, para impedir o reavivamento espiritual? Negação e distração. Repito, os fanáticos, aqueles que distorcem a verdadeira religião, legalistas, tendem para o lado da negação. Muitos dão passos distantes da verdade e acabam abraçando o tal do antitrinitarianismo. Negam a trindade divina, negam a personalidade distinta do Espírito Santo e assim estão agradando Satanás. Porque estão negando a pessoa que pode convencê-los de seus erros. Do outro lado, tem pessoas que nem saem da igreja. Aqui estão mais aqueles liberais, que acham que a religião é mais um ponto de encontro na semana, que não levam a sério a palavra de Deus. Alguns nem creem mais que ela é inspirada por Deus. Não tem tempo para a Bíblia, mas para maratonar uma série no fim de semana, tem. Não tem tempo para a Bíblia e para oração, mas para ficar assistindo um monte de filmes e novelas e lendo um monte de coisa que não edifica, tem tempo. Esses são os distraídos. E quer saber? Para o diabo, tanto faz. Ou nega, ou está envolvido com distração, tanto faz. Está longe do Espírito Santo. Nós precisamos avaliar, irmãos, o que é mais importante em nossa vida. O que precisamos colocar em primeiro lugar em nossa vida. E clamar todos os dias pelo batismo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo colocar em nossa mente as palavras de Jesus, quando por meio dessa relação com Deus, nós tivermos a mente de Cristo, como diz Paulo, e essa comunhão íntima com Ele, nós enxergaremos o mundo como Deus quer que nós enxerguemos. E vivendo assim, seremos uma bênção para os que nos rodeiam. E um dia, estaremos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E poderemos nos prostrar diante do Deus Criador e adorá-lo com todo o nosso coração. Quantos aqui querem pedir, Senhor, me ajuda a ter mais tempo para a Tua Palavra, para a oração. Me ajuda, Senhor, a reconhecer a verdade revelada aqui no Teu santo livro, porque um dia eu quero estar na Tua presença. Quantos querem isso? Amém. Louvado seja Deus. O irmão levantou a mão ali. Eu tenho uma palestra no meu canal também sobre o ômega da apostasia. Estive estudando esse assunto ano passado, li de novo o livro do Lewis Walton, que é o ômega, né? É mais que isso, mas também é isso. Quando a gente estuda ali, eu vou tentar resumir assim, bem resumidamente, né? Aquilo que eu falo em mais de uma hora naquele vídeo. O alfa é aquele movimento com Kellogg, na verdade, né? Kellogg, ele traz o panteísmo para a igreja. Deus está em todas as coisas. Kellogg, ele coloca a Bíblia em xeque, a inspiração da Bíblia, e começa a espalhar essas heresias entre os jovens da igreja, nas escolas adventistas no tempo dele. Começo do século 20. Ellen White escreveu muito, aconselhou muito, e esse homem acabou abandonando a igreja e criando um grande problema na área de saúde da igreja. Ele rompe com a igreja, leva o sanatório com ele. Foi horrível. E Ellen White teve uma visão em que ela viu a igreja como sendo um barco. E na frente um iceberg. E Deus falou assim, vão em frente, avancem. O barco ia chocar com o iceberg, ia balançar, ia arranhar, mas o iceberg ia se quebrar e o barco continuaria. O iceberg é o alfa da apostasia. A crise de Kellogg, John Kellogg, passou. Já foi. A igreja continua. E ela disse que nos últimos dias viria o ômega. Alfa é a letra A, ômega é a letra Z, a última apostasia.
seria semelhante à primeira. Se é semelhante à primeira, tem que envolver crenças pagãs, como Kellogg trouxe para a igreja. Tem que envolver descrédito à palavra de Deus, a Bíblia. E um trabalho intenso com os jovens da igreja. Então, irmão, eu vejo que sim, os antitrinitarianos estão no pacote, mas é muito mais que isso. Eu, naquele vídeo, naquela palestra, eu concluo, a minha forma de percepção do assunto, que tem muito que ver com esse movimento progressista que está invadindo a igreja. Colocando a Bíblia em questão, em dúvida, colocando a criação. Adão e Eva são apenas um mito. Até a ressurreição, já vi pastores progressistas dizendo que não é tão importante assim. Entendeu? E adorando, e entrando em barcos aí, né, adoração da mãe terra, ideias pagãs, de novo, panteístas, né? Então é uma coisa mais ampla. Mas eu creio, irmão, que já está acontecendo. Eu já vejo isso acontecer, né? Quem pensa estar em pé, cuide que não caia. Não vacile na sua comunhão com Deus. Estude por si mesmo todos os dias a palavra de Deus, com oração, para que você não seja levado por ventos de doutrina que estão soprando por aí. Muitas heresias. Hoje, irmãos, no tempo da internet, veja, antigamente, né, antes do advento da internet, das redes sociais, aparecia uma heresia, ela acabava em nada, ou ficava um grupinho lá, brigando entre si. Depois surgia outra heresia aqui, a igreja combatia, acabava, surgia outra lá. Agora com a internet vem tudo junto. Só por Deus, né? Porque o que tem de vídeos na internet contra a nossa igreja, contra Ellen White, contra a Bíblia, é triste, irmãos. A minha esposa e eu demos estudos bíblicos para uma pessoa que, infelizmente, não veio para a igreja porque começou a assistir a esses vídeos. E deu crédito para aquilo. Mas temos orado por essa pessoa, nós sabemos que ela é uma pessoa de Deus, no tempo certo. O Espírito Santo é mais forte do que a internet. O Espírito Santo é mais poderoso do que os vídeos da internet, dos hereges. Mas tem muita gente dando ouvidos a essas coisas. Estamos num tempo muito mais difícil, sem dúvida. E precisamos mais do que nunca conhecer a palavra de Deus. Eu fiz umas provinhas com vocês aqui, não foi 10, tá? Vão para casa estudar a Bíblia. Nós temos que saber de cor, irmãos, textos-chave. Você consegue dar um estudo bíblico sobre a morte sem a Bíblia, não? Consegue? Você está no ônibus, está no mercado, apareceu uma pessoa que tocou no assunto, você tem 15 minutos para dar um estudo bíblico sobre a morte na Bíblia. Você lembra das passagens? Você tem 15 minutos para dar um estudo sobre o sábado, porque a pessoa perguntou para você. Você não está com a sua Bíblia naquele momento. Tem o celular, até facilita, né? Mas você tem que lembrar dos textos. Você sabe lembrar? Consegue lembrar? O santuário, a Trindade. Irmãos, por enquanto ainda temos a Bíblia. Daqui pouco tempo, pelo andar da carruagem, nossos canais serão fechados. Você não vai ter mais videozinho para mandar para os amigos. Quem achava que a censura era impossível no nosso país, está vendo que não é. Nossos canais serão fechados. A Bíblia, não sei quanto tempo ela estará disponível também, para você abrir, assim como hoje aqui, posso abrir a Bíblia e falar. Chegará o tempo que nós temos que pregar sob pressão, sem liberdade, e avançar como os discípulos avançaram. Alguns até na cadeia, talvez. Mas que bom. Que bom não, né? Mas é indício de que Jesus está às portas. De que tudo que estava profetizado é real. E que o fim se aproxima. Não tenha ilusões quanto a este mundo, queridos. Não vai melhorar. Não vai melhorar. Antes de melhorar para sempre, vai piorar um bocado mais. Né? Mas, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Lembra o que eu falei de manhã? O importante é a paz que você tem que ter dentro do seu coração.
na sua mente. Pode cair o mundo em volta, mas você está em paz, porque você está na mão de Deus. Você serve um Deus todo-poderoso, você serve o Criador do universo, e Ele está conduzindo a história. Confie nele, não nos homens, por favor. O coração do homem é enganoso. Não confie em políticos, não confie em líderes humanos, confie em Deus. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. Eu sempre cito esse verso: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? É dos montes. Meu socorro vem de onde? Do Senhor que fez os céus e a terra. É de lá que vem o socorro. Não vem das forças armadas, não vem dos políticos de estimação, não vem de ninguém, vem dele. Confie nele, no Deus Todo-Poderoso. Pode vir o ômega da apostasia, pode vir as heresias, sacudidura vem aí, mas a chuva serôdia vem também aí. E ela vai levantar os sinceros da igreja, vai dar poder aos sinceros da igreja, aos que estão trabalhando pela salvação dos outros. E esta igreja, a igreja militante, um dia será a igreja triunfante. Ela é a menina dos olhos de Deus, e Ele cuida dela. Eu confio nisso.